With the first pick in the 2007 NBA Draft, the Portland Trail Blazers select Greg Oden from Ohio State University. From the backcourt, an 80-foot jumper. Good! I think we see Willis coming out. He is just showing. Olá pessoal, bem-vindo ao Out of Bounds, meu nome é Vitor Bessa e hoje vamos falar da história de Greg Oden. Este interesse sobre esta história surgiu porque durante uma live stream do meu colega Guilherme, o link dele vai estar lá, ele é um streamer da NBA 2K, tanto de Parque como de My Team, se quiserem, ele está lá, ele é bastante bom jogador para vos ajudar. Surgiu esta conversa, o que é que aconteceu a Greg Oden, por isso eu estou-vos aqui, então a história de Greg Oden. Então, sem mais demórias, sem dúvida quando falamos de primeiras picks da NBA, Greg Oden é dos nomes mais controversos. Muitos acreditam que ele era um bust, outros acreditam que apenas podia ter sido um grande jogador afetado por lesões. A verdade é que quando em 2017 trouxe-nos um draft com alguns jogadores de qualidade, Kevin Durant, Al Horford, Mike Conley, Joakim Noah e Marc Gasol, são jogadores que acabaram por ser All-Star ano mais tarde. Contudo, nenhum deles chegou à pick número 1. Esse privilégio ficou para Greg Oden. Mas porquê é que Greg Oden foi então o número 1? Para isso temos que recuar alguns anos. Oden era natural de Nova York e mudou-se para Indianápolis com a mãe e ingressou na secundária de Lawrence North. Aí ganhou 3 títulos consecutivos. No seu primeiro ano foi nomeado Third Team Parade All-America e nos 2 anos seguintes foi First Team Parade All-America, 2 vezes Gatorade Player of the Year e foi McDonald's All-America MVP. Basicamente isto é um All-Star Game dos melhores jogadores do secundário. E foi ainda Mr. Basketball USA em 2006 e Naismith Prep Player of the Year. Oden claramente era o melhor centro da nação e era bastante dominante e queriam ver como é que essa dominância se ia transportar para a universidade. Ingressou na Universidade da Ohio State, onde começou a vir de banco, depois tinha sofrido uma cirurgia ao pulso. No seu primeiro jogo, vindo do banco, marca então 14 pontos, apanha 10 ressaltos e faz 5 blocos. Em dezembro desse ano, Steve Kerr, atual treinador dos Warriors, descreveu Oden como o Once in a Decade Player devido à sua dominância. Em 2007, ganhou o Pete Newell Big Man Award, First Team All Big Ten, juntamente com Kevin Durant, e foi em Defensive Player of the Year. Durante a sua estadia, tanto no secundário como na universidade, Oden nunca perdeu um jogo em casa. Oden era tão dominante na área pintada e com um jogo tão evoluído, não era só apenas um big man que apanhava bolas, tinha um footwork muito evoluído, que quase ninguém punha em causa que ele pudesse ser a pick número 1. Mas então o que é que correu mal? Então, durante o pré-draft workout, repararam que Oden mancava um bocado e perguntaram-lhe porquê, e ele disse que era por ter uma perna maior que a outra devido a uma cirurgia NEA, que essa diferença era de 8 mm. Essa cirurgia ocorreu na altura que ele andava no 6º ano e Oden aprendeu a jogar e a saltar, etc., com então a perna sendo uma maior que a outra. Mesmo tendo uma perna mais pequena que a outra, Oden, durante os pré-draft workouts, mostrou-se, por exemplo, mais rápido que Kevin Durant e claramente tinha um corpo preparado para ingressar na NBA, pois já tinha um corpo bastante evoluído. Quando acabou por ser draftado pelos Portland, os Portland decidiram que podiam tentar corrigir o problema do Oden ter uma perna maior que a outra. Então decidiram que ele devia usar uma palmilha dentro da sapatilha para que ele pudesse ficar com as 2 pernas equilibradas. O problema disso é que essa palmilha, devido ao problema do Oden não estar habituado a ter as 2 pernas equilibradas, fez com que lhe provocasse algumas microfraturas e 3 semanas depois de usar a palmilha sofre a sua primeira lesão no joelho, que faz perder a sua época de rookie. Regressa um ano depois e no seu primeiro jogo, ao fim de 13 minutos, onde ainda não tinha marcado nenhum ponto, volta a lesionar-se, desta vez com uma lesão de pé. Nada demasiado grave, no pé onde tinha a palmilha, e 2 semanas depois regressa à NBA, onde marca 24 pontos, sua carreira e agarra 15 saltos numa vitória contra os Bucks. Parecia assim um início auspicioso para o que seria uma carreira duradoura de Oden na NBA, mas um mês depois, um choque entre ele e Corey Maggette faz com que ele lasque o joelho esquerdo e sofra mais uma vez uma lesão. Ainda assim o Oden recupera e parecia ser de vez. Em 2009 volta a marcar 24 pontos e no dia 1 de dezembro estabelece o seu novo recorde em ressaltos em 20 ressaltos nesse jogo. Passado 3 dias volta a lesionar-se e desta vez na rótula esquerda faz uma fratura e perde mais uma vez a época toda. Regressa em 2010, mas volta a sofrer mais uma lesão no joelho esquerdo, desta vez uma microfratura, que o tira mais uma vez para fora do resto da temporada.
Quando se preparava para regressar, os Portland voltam a anunciar, ou seja, neste caso, na época de 2011-2012, voltam a anunciar que este teve uma recaída e Oden fica de fora mais um ano. Oden, assim ao todo, ficou basicamente fora 2 anos inteiros, entre 2011 e 2013, mais um bocado de 2010, e acaba então por ser dispensado pelos Portland Trail Blazers. Para terem uma noção, durante a sua estadia em Portland, os Blazers tiveram um recorde de 50-12 quando Roy, Oden e Aldridge estavam os três em campo. Algo que mostra que podia ter sido o futuro dos Blazers caso Roy e Oden se mantivessem saudáveis. Depois de uma época de altos e baixos, ele é dispensado, acima pelos Miami Heat. O seu início não é nada demais, mas consegue então o seu primeiro, passados umas semanas, consegue a sua primeira estreia titular pelos Miami Heat frente aos Washington Wizards. Nesse ano, como vocês sabem, os Heat chegam aos playoffs e perdem na final contra os San Antonio Spurs. No final desse ano, Oden é dispensado e nunca mais regressa à NBA. Em 2015 ainda tenta regressar pelas mãos dos Memphis Grizzlies, fez workouts e tudo, até porque Mike Conley tinha sido colega dele na universidade e eram bastante conhecidos e podia haver ainda química entre os dois jogadores, mas isso não aconteceu e em agosto assina pelo Jiangsu Dragons, a liga chinesa, por um ano num contrato de 1,2 milhões. Ficou apenas até fevereiro, realizou apenas 25 jogos. Nesses 20 jogos teve médias de 13 pontos, 12,6 ressaltos e 2 blocos por jogo. Depois disso, Oden afastou-se completamente do basquetebol, afastou-se completamente dos campos de basquetebol, começou por ser treinador da universidade, da equipa de basquetebol e acabou por se licenciar em Indústria do Desporto. Regressou em 2019 ao basquete para ser draftado como 7º overall pelos Big 3, realizou apenas 8 jogos, com médias de 10,3 pontos por jogo, 6,1 saltos e um bloco por jogo. Sua média de jogos, a média de minutos por jogo é apenas 2 minutos por jogo, o que mostra então que tem aqui bons status. E mostrou ainda que podia continuar a ser um jogador dominante e muito difícil. Se vocês forem ver os highlights dos Big 3, volta a ser um grande jogador. E pronto, este vídeo é pequenino, mas é basicamente a história de Greg Oden. Para uns é um bust, para outros poderia ter sido uma futura estrela assombrada por lesões. Deixem a vossa opinião aqui nos comentários, é tudo que eu tenho por vocês hoje. Muito obrigado.